Olá, seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma escola na zona leste de São Paulo foi furtada 10 vezes em um período de 2 meses. Para o bandido foi muito fácil entrar. Difícil está sendo localizar e capturar o criminoso. Durante a madrugada, sem ninguém por perto, o ladrão entrou em cena mais uma vez. Invadiu a escola, roubou parte da fiação do local e foi embora. Uma cena que se repetiu 10 vezes nos últimos 2 meses. O furto aconteceu na Escola Municipal de Ensino Infantil Marcílio Dias, na Moca, zona leste de São Paulo, onde centenas de alunos foram prejudicados, principalmente pela falta de energia. E foi assim, mesmo no escuro, que alguns alunos continuaram tendo aulas. Para os pais, que são tão prejudicados quanto os alunos e que já não sabem mais o que fazer, o jeito foi se unir. E com placas e cartazes, eles tentam dar voz à sua indignação. O roubo de fios e cabos elétricos tem se tornado uma ameaça à segurança pública nos últimos anos. Os materiais roubados no Brasil vão para ferros velhos clandestinos, onde são queimados para a extração do cobre. Só no ano passado, mais de 26 milhões de reais foram gastos em trocas de cabos furtados. Por isso, mais de 400 assinaturas foram colhidas pelo Conselho de Pais solicitando segurança na escola. E com essas ações, eles buscam alguma resposta da segurança pública. E nós, o grupo de pais, estamos fazendo todos esses protestos, cartazes, conversando com os outros pais, aumentando o nosso grupo. Criamos um grupo, colocamos plaquinhas com o QR Code do grupo de pais lá pela escola. Tiveram salas que ficaram totalmente depredadas. Uma sala não conseguiu ter aula na semana passada, a semana inteira, porque não conseguiu reorganizar a sala. Então, assim, são muitas famílias prejudicadas. Com a energia restabelecida na escola, o cronograma das atividades pedagógicas segue sem mudanças. Já a polícia continua em busca do criminoso e, para os pais, fica o desejo de que a rotina finalmente volte ao normal. Em 40 anos, o Brasil perdeu uma área natural maior do que a Bolívia. Um levantamento apontou que, com o avanço da agropecuária, o país perdeu quase 112 milhões de hectares de florestas e cerrado. O Brasil perdeu, entre 1985 e 2024, 111 milhões e 700 mil hectares de áreas naturais, o que equivale a 13% de todo o território nacional e a uma área maior que a Bolívia. Os dados fazem parte da coleção 10 do MAP Biomas, lançada em Brasília. O relatório mostra um processo acelerado de ocupação do solo, impulsionado pelo avanço da agropecuária e agravado por eventos climáticos extremos. As formações florestais foram as mais afetadas. Quase 63 milhões de hectares desapareceram, o que representa uma redução de 15% ou uma área maior que a Ucrânia. E o Cerrado vem em seguida, com 37 milhões e 400 mil hectares perdidos, uma baixa de 25% em extensão, superior à da Alemanha. Segundo o coordenador-geral do MAP Biomas, Tasso Azevedo, a intensidade da ocupação registrada nas últimas 4 décadas não tem precedentes. Além da perda de vegetação, o país também reduziu cerca de 12% das áreas alagadas e úmidas no período, o que corresponde a cerca de 100 mil quilômetros quadrados, tamanho equivalente ao estado de Pernambuco. O Pantanal foi o mais afetado, enquanto a Mata Atlântica registrou aumento devido à construção de reservatórios. O pesquisador afirma que os números evidenciam a urgência de políticas públicas capazes de conciliar a produção agrícola com a preservação ambiental, priorizando a restauração de biomas degradados e o controle do avanço sobre áreas naturais ainda preservadas. Foi divulgado um estudo sobre o porquê algumas pessoas gostam tanto de fofocar e por que somos tão atraídos por essa prática. A fofoca é um comportamento observado em quase todas as culturas do mundo, desde cidades movimentadas até comunidades agrícolas remotas. Uma das principais teorias é que a fofoca acaba servindo como uma conversa fiada após um momento de tensão ou por sobrevivência. De acordo com o estudo, a fofoca é uma ferramenta vital quando, por exemplo, as mulheres vivem uma situação arriscada no trabalho ou no relacionamento. E por entretenimento, que para a maioria das pessoas, a fofoca pode parecer uma diversão inofensiva. Para muitos, a fofoca não é correta. Para outros, é apenas uma diversão.
Agora nós vamos acompanhar a história de uma dentista que perdeu a mão esquerda após complicações de um câncer de colo de útero. Ela se reinventou e continuou trabalhando com uma mão biônica para conseguir manter a rotina de uma profissão que exige talento e força para enfrentar alguns desafios. As mãos habilidosas fazem o trabalho com firmeza e segurança. Olhando assim não dá nem para perceber a diferença. Mas por baixo dessas luvas há uma história de superação. Uma das mãos da dentista Thaís Nogueira é biônica. Ela perdeu por causa de um câncer de colo. Eu descobri a doença em 2021 através de dor. Passei a ter dor. Dor na barriga, dor nas costas, dor na coluna. Mesmo eu fazendo todos os exames preventivos que todas as mulheres fazem todos os anos, infelizmente o preventivo não pegou. Então eu tive perda de peso, e aí veio a busca para achar o motivo de eu estar tendo dor. Aí, para minha surpresa, eu tive a notícia que eu estava com um câncer num estágio avançado. Ela perdeu a mão, mas nunca o amor pela profissão. E o que era uma doença virou uma história de superação. Eu treinei muito, eu treinei praticamente 6 meses sem parar, com a prótese lá na empresa, fazendo fisioterapia, fazendo treinamento com os meus instrumentos que eu uso aqui para poder voltar. Eu faço tudo que eu fazia antes. A velocidade de como eu faço é que ela é um pouquinho menor. A velocidade, mas o que eu quiser fazer, eu consigo fazer. Mas o caminho não foi fácil. A prótese é muito cara e ela precisou do apoio dos amigos e da internet. Eu conheci a prótese biônica ainda no hospital, o meu médico me apresentou. E aí eu fui conhecer a prótese, fui ver os custos, imaginei que nunca seria possível, porque eu já vinha de uma doença, eu já vinha brigando com o câncer, tive a minha pausa, e assim, o custo da prótese, infelizmente, ele ainda é um custo alto. Então eu falei, não vou conseguir. Mas aí nós temos amigos, temos redes sociais, temos Deus, temos uma advogada. E aí nós fomos para um processo judicial primeiro e fizemos uma vaquinha na internet. Parte da prótese foi comprada pela vaquinha, porque eu tenho 2. E parte da prótese foi judicialmente. A prótese é de uma marca alemã muito sofisticada e funciona da seguinte maneira. O cérebro envia um sinal para o braço, os músculos se contraem e a mão executa o movimento. E com essa prótese ela faz de tudo: cirurgias, próteses, procedimentos estéticos e cirúrgicos. E os pacientes ficam curiosos ao chegar no consultório. Mesmo com outras profissionais disponíveis, a maioria prefere ser atendido pelas mãos biônicas. A reação dos pacientes, eles adoram, eles gostam, eles ficam curiosos e eles não têm medo, eles não têm receio. Às vezes aqui tem as minhas colaboradoras que estão aqui, às vezes desocupadas, às vezes tem horário com elas, mas eles fazem questão de passar com dentista biônica. E ao final de cada consulta, os pacientes saem com um sorriso de gratidão e inspiração. Sorrisos que foram cuidados por essas mãos. Essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e um bom fim de semana para você. Tchau!